Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar um caso, de um paciente que eu atendi há algumas semanas. Um paciente que chegou para mim com uma dor na região cervical, e essa dor já persistia aí há algumas semanas. Essa pessoa já tinha passado por alguns tratamentos, algumas abordagens terapêuticas e nada de sucesso na região cervical. Chegou a fazer uma radiografia e viu que nada, nenhuma alteração orgânica estava acontecendo ali. Então ele me procurou e aí, fazendo a abordagem osteopática, a gente percebeu que a dor na região da cervical dele estava vindo principalmente da região aí do mediastino, da região do coração. E a gente tem aí ligamentos, fáscias, todo um tecidos anatômicos que se conectam nessa região, principalmente pelos nervos, pelas fáscias e por alguns ligamentos. Então eu tenho essa conexão anatômica. Então, quando eu tenho tensões no coração, tensões dessa região do mediastino ou nessas fáscias, nesses tecidos que a gente tem aqui, a gente pode estar afetando aí a mecânica do nosso pescoço também. Então, nesse paciente, eu questionei para ele se ele tinha alguma alteração aí vinda do coração, se ele já teve algum sintoma. E ele falou que no início da pandemia, ele começou com umas dores, umas pontadas aí na região do peito, E o que representa isso para nós na nova medicina germânica? Que essa pessoa ela pode estar vivendo um conflito das artérias coronárias, onde numa fase ativa, ou seja, quando eu vivo o conflito, eu posso estar tendo uma ulceração ali nas minhas artérias. E o que significa isso? Qual que é o sentido biológico disso tudo? É um sentido de eu ter mais potência para conquistar o meu território. Então era um paciente que no começo da pandemia ele se sentiu muito preocupado, ele precisou fechar algumas empresas dele e ele se sentiu ali ameaçado, ele precisava ali reconquistar aquele território. Então ele começou a ativar aí o conflito das artérias coronárias. Isso é interessante, pessoal, que ele ainda relatou que realmente depois de um tempo ele começou a sentir uma fadiga, começou a sentir aí uma falta de ar, uma dispneia. E a gente sabe que quando a pessoa ela soluciona aquele conflito, ou seja, aquela pessoa que já passou por aquele conflito e depois ela ressignificou aquilo por algum motivo. E aí aquela pessoa então ela passa por um remodelamento daquele vaso, da túnica daquele vaso, do revestimento daquele vaso. Então nessa fase a gente pode ter a inflamação e o edema naquela região, tendo alguns sintomas aí característicos. Então isso é interessante, pessoal, que pela nova medicina germânica, a gente vai começando a entender os processos e as fases das doenças, o que a gente chama de programa biológico. Então essa pessoa, como uma responsabilidade profissional, eu precisei também trabalhar junto com o cardiologista para a gente então abordar ali a melhor terapêutica possível desse paciente. Tá joia? Obrigado pela sua atenção e qualquer dúvida, estamos lá no Instituto de Osteopatia e Ciências Biológicas.